Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje correspondente ao dia 23/7/2020 e o nosso contexto, ou seja, o nosso conteúdo, ainda é a viagem pelo mundo barroco, onde nós iremos falar um pouco hoje de música barroca, correspondente na página 19 a 24 do livro didático de vocês. Aqui eu tenho uma breve imagem de um corpo musical na música barroca, onde nós vemos aqui um figurino adequado, nós vemos também um conjunto de instrumentos que era utilizado na época do barroco. A gente vai ver isso com detalhes mais para frente, certo? Então, a música barroca durou mais ou menos cerca de 150 anos, sendo manifestada nos anos de 1600 a 1750. É um período que durou o período barroco, tá? Nesse período, onde surgiu a música barroca, também surgiu a ópera e a orquestra, que foi um conjunto musical que colaborou para que o barroco fosse fomentado, para que ele tivesse mais força, justamente no período da igreja, ou seja, aquela questão do sacro, aquela questão do divino, tudo foi manifestado por meio disso. Quando a gente fala de orquestra, a gente sempre lembra de igreja, tá? Então, esse contexto se deu também à musicalização dentro da igreja. A música barroca é cheia de enfeites e contraste. O que é essa questão de enfeites e contraste? É a questão da união de vários instrumentos musicais, tá? Para compor uma música. Aqui nesse contexto a gente fala muito de música clássica também, né? Quando nós falamos de ópera e de orquestra, música sinfônica, música com violino, música com piano, com órgão, com harpa. Então esse conjunto de instrumentos que vai formar essa orquestra e até mesmo essa ópera que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente, tá? E sempre tinha um contraste entre o coro e o solista. O que é coro? O coro é o conjunto de vozes que vai compor a música, ou o conjunto de instrumentos musicais que vai fazer um pouco do refrão da música. E o solista seria o instrumento musical que sustenta toda a música, ou seja, que faz a canção da música, né? Ou mesmo o solista cantado, o solista por voz, que vai conduzir a canção por meio da voz, e os demais instrumentos vai fazer o acompanhamento, tá? Então esse conjunto, esse contraste entre o coro e o solista aparece muito dentro da ópera, tá? A orquestra, ela trabalha mais o lado instrumental, o lado dos instrumentos musicais. Quando entra na ópera, nós temos o conjunto de ambos, tanto a orquestra como a voz. Alguns instrumentos da música barroca está disponível aqui. Nós temos o cravo. O cravo é muito parecido com um piano, tá? Só que ele tem um sistema diferenciado do piano. Nós temos aqui um órgão, que também é outro instrumento que vai gerar o som muito parecido com o piano. Esse instrumento é o instrumento mais top de linha dentro do barroco, tá? Era muito utilizado dentro do barroco, esse órgão. A maioria das igrejas barrocas, dos teatros barrocos, tem um órgão, que é só um sistema diferenciado do piano para tocar, tá? A questão de sair o som, da emissão do som. Nós temos aqui a flauta doce, essa flauta comum que você já conhece, mas no barroco ela é muito utilizada. Nós temos aqui o alaúde, que é uma espécie de uma viola, tá? Nós temos aqui o cello, que é mais conhecido como o nosso violino. Aqui são os instrumentos mais simples do barroco, porém nós temos uma magnitude muito maior, e o conjunto desses instrumentos vai formar a música barroca dentro da orquestra, que a gente conversou anteriormente, tá? Nós temos aqui dois artistas muito importantes dentro da música barroca, que é o Antônio Vivaldi. Vivaldi foi um violinista e um maestro de concerto, ou seja, ele tocava violão, ele ensinava violão e ele
também conduzia concertos musicais nos grandes palácios, nos grandes teatros, tá? Antônio Vivaldi nasceu em 1678 e faleceu em 1741, tá? E ele foi criador de uma canção chamada As Quatro Estações, que foi um concerto para violinos e cordas e cravos, aqueles instrumentos que a gente viu anteriormente, tá? Então ele criou essa canção As Quatro Estações, que é uma música totalmente instrumental, tá? Trabalhada basicamente com violino, com cordas, instrumento de cordas e cravos, tá? Basicamente esse contexto, As Quatro Estações trabalhava somente esses instrumentos básicos. Nós temos também aqui o Johann Sebastian Bach, que nasceu em 1685 e faleceu em 1750. Ele nasceu na Alemanha, tá? Ele foi compositor também, criou várias músicas, várias canções, foi violinista e organista, ou seja, tocava um instrumento chamado órgão, além do violino, certo? Ele atuou como cantor e mestre de coro na igreja de São Tomás, na Alemanha. Olha só aqui a questão da igreja aparecendo, a música sacra, a música dentro da igreja, né? Quando Johann Sebastian introduz a música, compõe música para a igreja, tá? E foi criador do concerto de Brandenburg, certo? Então esses dois autores foram os dois autores muito importantes dentro do barroco, são os dois músicos que revolucionaram o barroco. Aqui o mais famoso, o mais conhecido de muitos é Vivaldi, com suas músicas clássicas, né, que a gente consegue ter acesso, tá? Falando de ópera, nós temos aqui esse contexto. Nós temos uma ópera bem famosa aqui, né, conhecida como O Fantasma da Ópera. Nós vamos entender um pouquinho como surgiu esse contexto. A ópera, ela une o canto, a música, a poesia ou o teatro, ou seja, é um conjunto de manifestação artística, né? O canto, que é o lado vocal, a música, que é o lado tocado por meio de instrumentos musicais, a poesia, né? E a interpretação, que é o teatro, em uma única só obra, tá? Teve início lá no Renascimento, né? Ela se originou no Renascimento, mas se estendeu ao longo do Barroco, certo? E veio do teatro grego antigo, ou seja, o teatro grego antigo trabalhava em forma de coro. Todos os artistas falavam em uma só voz, em um só coro, como se fosse um conjunto de pessoas falando a mesma fala ao mesmo tempo, a mesma frase, né? E todo mundo mesmo, com a mesma aparência. Então o coro trouxe desse lado, tá? São alguns componentes da ópera. A abertura. O que é a abertura? É a peça orquestral, ou seja, é a canção mais importante, a canção que vai abrir a ópera, sempre por meio de instrumentos musicais. Nós temos a ária. A ária é uma canção isolada pelo solista. O que é isso? A canção isolada pelo solista é quando o instrumento principal ou o artista principal está mostrando a sua capacidade, o seu desempenho, a sua técnica com algum instrumento, ou propriamente dita a sua técnica vocal, tá? É o canto acompanhado de instrumento, ou é o mesmo solo dessa canção somente no instrumento. Nós temos o dueto, que é uma peça vocal com dois intérpretes, ou sem instrumentos. O que acontece aqui no dueto da imagem do Fantasma da Ópera, tá? Aqui está acontecendo um dueto, por quê? Porque os dois personagens estão dialogando por meio de canção, estão cantando a canção acompanhada dos instrumentos musicais. Então aqui é uma parte do dueto da música, né? Quando eu falo aqui da área, que também é uma canção isolada, tá? É o momento em que a moça representa a sua voz, mostra a sua voz, a sua capacidade vocal por meio de canção, ou o rapaz também manifesta a sua canção, canta solista, canta sozinho, certo? E nós temos aqui o coro, que é um conjunto de vozes, tá? Nesse aspecto, além dos dois personagens principais, nós temos aí um coro que vai compor toda essa canção, um conjunto de pessoas que vai auxiliar
nos detalhes vocais, nos pequenos detalhes que vai ser cantado dentro dessa ópera, ok? E para contextualizar e fechar esse assunto com chave de ouro, nós temos a atividade da página 24. Você conhece a história da ópera? Sim, não, né? Talvez. Beleza, não tem problema. A gente vai fazer o seguinte: pesquisar uma ópera e contar a história dela, tá? Essa é a questão 1 da página 24 lá do livro didático de vocês. Questão de número 2. Representar a história da ópera, dessa ópera que você pesquisou, em forma de desenho, trazendo as características do barroco como a dramaticidade, ou seja, um trecho da interpretação dessa ópera, tá? Trazendo aqui, ó, dramaticidade, ou seja, a expressão que os personagens ao cantar a ópera, ao interpretar a obra, estão trazendo. Então, represente por meio de desenho, tá? Questão de número 3. Não é necessário fazer por conta do distanciamento social, que seria uma intervenção junto com seus colegas. Então, a questão 3 a gente não vai fazer ela agora, mas vai fazer ela futuramente, certo? Então, este é o nosso contexto, música barroca, atividade sobre música barroca, e a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês consigam executar essa atividade com excelência e espero encontrar vocês o mais breve possível em sala de aula. Beijos e abraços e tchau, tchau! Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, nossa aula de língua portuguesa, e nós vamos dar as respostas da nossa última aula, que foi sobre a crônica, né, a interpretação, e hoje nós vamos estudar sobre a grafia dos verbos terminados em já e ga, e também a diferença entre viagem com G e viagem com J. Tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje, e aí vamos dar a explicação daqui a pouco, tudo bem? Vamos lá! Aí são as respostas da aula anterior. Vamos para a próxima. 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 Ok, vamos para o nosso assunto de hoje. Grafia dos verbos terminados em já e ga. Vamos analisar sobre essa questão dos finais do verbo. Uma coisa simples que você tem que se ligar é a respeito do J.
Isso é básico e claro. Observe. No caso aqui, ó, a dúvida poderia aparecer nas terminações do verbo já e já, que serão conjugados com a letra J. Mas se você observar aqui, em todos eles, quando você vai conjugar, não há uma alteração para outra letra, permanece. Então, ou seja, vem aí os exemplos, arranjar, aí fica arranjei, aí encorajar, encoraje, aí vem gorjear, gorjeavam. Pode observar que eu não coloquei um tempo somente, eu coloquei tanto no passado, no presente, no futuro. Por quê? Para que você observe que mesmo modificando os tempos verbais, ele ainda permanece com a mesma letra. Professor, então por que o viagem ficou de cor vermelha? É porque é o assunto da próxima slide, que vem aí de viagem com G e viagem com J. Esse daí, no caso, eu confesso até para vocês que eu já tive muitas dúvidas, mas depois que você esclareceu, acabou. Vou dar aqui um exemplo básico. Espero que faça uma boa viagem. Esse viagem, no caso, ele é um substantivo. Aí você observa ele aqui, ó, esse uma e aqui o de, ele sempre vai ver as antecedido, às vezes, ou de preposição, e ou também pode vir também de artigo. Então, observe sempre isso. Quando vier uma, de, a viagem, observe sempre isso. É um substantivo e ele é com G. Quando ele se torna, então, viagem com J? Aqui, ó, nessa questão, como ele se torna na terceira pessoa do verbo, do plural. Terceira pessoa do plural. Que espero que eles viajem muito bem. Aqui, ó, observe, eles. Então, todas as vezes que ele estiver na terceira pessoa do plural, e aí no caso não vem no caso de preposição ou de artigo, aí no caso é viagem com J. Viagem com G é um substantivo que pode ser precedido de artigo ou também de preposição. No caso, viagem com J, ele é na questão do verbo que está na terceira pessoa do plural. Aí você faz as atividades da página 75 e 76. Certo, turma? Então, espero que isso tenha esclarecido. Qualquer dúvida, plantão tira dúvida comigo, viu? Estou sentindo muita falta de vocês lá e vocês podem me procurar, tudo bem? Então, deixar a mensagem por aqui para vocês que vem de Arthur Lewis, economista britânico, que diz: a educação nunca foi uma despesa, sempre foi um investimento com retorno garantido. Então, espero que você esteja bem, se cuide, um abraço virtual e até a próxima. Do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de ciências e hoje eu vim corrigir alguns exercícios com vocês. Então hoje, dia 23/7, vocês abrem a página do livro 58 e 59, que a gente vai corrigir aqui alguns exercícios, tá? Então vamos lá. Atividade de número 1. As gramíneas apresentam um sistema com inúmeras raízes finas que se espalham na superfície do solo, formando um emaranhado. Em muitas encostas, onde existe a possibilidade de erosão pela água da chuva e deslizamento de terra, são utilizadas gramíneas para conter e evitar que isso ocorra. Justifique a escolha dessa planta. Então tá, vamos lá para a resposta. O sistema de raízes das gramíneas retém as partículas de solo, evitando que elas sejam levadas com a chuva e outros fatores erosivos, impedindo o deslizamento em encostas. Então, as raízes dessas plantas, elas vão reter as partículas do solo, para que isso vai ajudar para que esse solo não venha sofrer corrosão e não seja levado com a chuva, tá? Essa aqui é a resposta. Página 58 ainda, questão de número 2. O caule é o órgão da planta que fornece suporte a outros órgãos vegetais, como as folhas, que ficam em posição adequada à recepção de luz. Além disso, ele também conduz água e sais minerais das raízes ao corpo do vegetal e açúcares nas folhas das demais partes da planta. Considerando essas informações, marque X nas afirmativas corretas.
Ó, o caule não tem nenhuma ligação com a produção e a distribuição do alimento produzido pelas plantas na fotossíntese. Falso. Pelos vasos condutores de seiva presentes nos caules passa a seiva bruta e elaborada. Sim, aí marca com X. A segunda. O melhor posicionamento das folhas em relação à luz solar propiciado pelo caule é importante para a realização da fotossíntese. Correto. As raízes recebem açúcares produzidos na fotossíntese, podendo armazená-los, como no caso das cenouras. Então, resposta, marcar X, né? Na segunda, na terceira e na quarta frase. Leia a tirinha e responda as questões. Vamos ler, temos essa tirinha aqui no livro de vocês. Olha só, você continua essa resistência? Aí é o que fala. De que valerá tanto esforço aguentar sol, frio e intempéries de toda sorte, apenas para se transformar numa frágil e efêmera flor? Ó, colorir o quarto de uma criança ou iluminar o dia de um casal apaixonado. Ok, ponto para você. Vamos lá. Vendo aqui a tirinha, vamos para a questão. Pesquisa no dicionário o significado da palavra efêmera. Por que a personagem associa essa característica às flores? Bom, efêmera, gente, ela significa curta duração. E as flores, elas são associadas a essa característica, porque quando elas são fecundadas, elas iniciam a formação de frutos e sementes. Isso faz com que se percam as pétalas e as outras estruturas. Quando não são polinizadas, as flores se degeneram e morrem. Então as flores, elas ficam ali por um curto período de tempo. Ou elas vão cair, se ela não for polinizada, ou ela vai gerar um fruto ali. Por isso que ela ela foi ali na tirinha comparada a essa palavra, né, de curta duração. Porque ela tem um objetivo, né, de fecundar, de produzir frutos, né, algo reprodutivo. Se não acontecer isso, ela vai se degenerar. B. O brotinho que está iniciando seu crescimento terá flores. Essa característica indica que ele é classificado em qual grupo de plantas? Então, o único grupo de plantas que a gente falou até aqui, que tem flores e frutos, são as angiospermas. 4. Nas angiospermas, a semente se origina após a polinização e fecundação. Qual a diferença entre esses dois processos? Bom, a polinização é o transporte até o grão de pólen dos estâmanos até o estigma da flor. Ali que vai acontecer o tubo polínico, depois ele vai conseguir entrar mesmo ali dentro do ovário da flor e acontecer a fecundação, que finalmente o gameta masculino vai se encontrar com o gameta feminino no ovário ali da flor e depois de um tempo vai gerar ali uma semente, um embrião e um fruto. Sim, leia o texto e na sequência assinale a alternativa correta. Temos ali esse texto no livro de vocês. A mandioca, também conhecida como macaxeira e aipim, é um alimento legitimamente brasileiro. Os indígenas foram os primeiros a consumi-las em suas refeições. Atualmente, ela faz parte da dieta de muitos brasileiros. Sua farinha é fonte de muitas calorias. Olha só, né? Que está de dieta e não come a farinha. A que parte da planta o texto está se referindo? A um caule tuberoso. B. A uma raiz do tipo rizoma. C. A uma raiz tuberosa ou a um caule tubérculo. Resposta correta, a uma raiz tuberosa. Eu lembro que eu falei sobre isso. Tinha até a foto dela ali de baixo ali da terra, ali. Então, mandioca ou aipim, ela é uma raiz tuberosa. Resposta da letra C. 6, da página 59. O termo seca indica um período sem chuvas. Assim, a umidade do solo diminui, prejudicando as plantações. Com o solo mais seco, calor e alta incidência de sol, as raízes têm dificuldade de absorver água rapidamente para balancear a perda dessa transpiração. Assim, as plantas ficam murchas. Com base nessas informações, responda às questões. A. Como os estômagos provavelmente se comportam em um cenário como descrito no enunciado. Os estômagos, eles ficam fechados para se evitar a perda de água que já está escassa. Então, as plantas que
estão ali, por exemplo, a Mata Atlântica não, a Amazônia, a Mata Atlântica também, que é quente e úmida, elas não tem esse problema. Já no caso ali da Caatinga, outros biomas mais secos, os estômatos eles vão ficar fechados. Para quê? Para que a planta não venha perder água, porque através dos estômatos há saída de água, perda de água pela transpiração da planta ali. Então ele vai ficar fechado para evitar ali a perda de água. B. Se as plantas tiverem uma folha grande, o processo de perda de água pela transpiração pode ser maior? Essa seria uma característica vantajosa no ambiente seco? Justifique sua resposta. Sim, a perda é maior, mas não é uma vantagem. Mas não é uma vantagem para o ambiente seco, pois já está escassa a água. Perder não é favorável, ou seja, não vai ser vantajosa por causa disso. Se tiver por exemplo, se já está seco e tiver uma folha grande, não vai ser bom. E por isso a gente lembra o que eu falei para vocês sobre os cactos lá nos desertos, que tem, na verdade, as folhas elas acabam se adaptaram, formaram os espinhos. Para quê? Para que ela não venha perder essa água, né? Para não acabar essa perda aí. Analise a imagem seguinte. Temos aqui a imagem aqui de uma flor. Nesse órgão das angiospermas, a estrutura reprodutiva feminina corresponde a estrutura feminina corresponde a, temos aqui estame, pétala, sépala ou carpelo, que é essa parte aqui, ó. Bem visivelmente a gente vê, ó, que aqui em cima, aí o ovário ele vai se formar aqui e vai formar um fruto futuramente. Então a resposta correta é a letra C, que é o carpelo, tá? 8. As plantas carnívoras, diferentemente de outras, são capazes de atrair, capturar e digerir pequenos animais, principalmente os insetos. Essas adaptações favorecem sua sobrevivência porque elas: A. São incapazes de realizar fotossíntese. B. Vivem em solos pobres em alguns nutrientes. C. Reduzem as populações de seus próprios predadores. D. Sintetizam estruturas protetoras com a quitina digerida. A resposta correta é a letra B. Falei sobre isso, que onde elas vivem, onde elas se desenvolvem, essas plantas, o solo é pobre em nutrientes. Então, quando chega ali um inseto e gruda ali nelas, que elas liberam uma secreção, elas acabam absorvendo o nutriente daquele inseto. Então, é um complemento alimentar para ela, que já naquele solo não tem ali suficiente para ela. Então, isso é uma adaptação para que ela consiga ali se nutrir também, tá? Então, gente, por hoje foram essas as questões. Espero vocês nas próximas aulas, nos plantões principalmente, tá? Um beijo, até mais! Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos aí a mais uma aula, agora a nossa aula de Geografia. Nessa aula de Geografia a gente vai falar sobre o espaço industrial e comercial brasileiro. Como assim, professor, o espaço industrial e comercial brasileiro? Nas nossas últimas aulas de Geografia a gente citou algumas das características da economia do nosso país. A gente falou sobre a agricultura, a pecuária, a expansão dessas economias em torno do nosso território, como é que está dividido, quais são as regiões que têm as maiores influências econômicas aí no nosso país. Agora a gente vai falar desse grande centro, né, que é o centro industrial. A gente sabe que o nosso país ele é grande em exportação e importação. E esses agentes aí econômicos da industrialização, que é o setor secundário, nós falamos sobre o setor primário relacionado ao campo, agora o setor secundário e terciário tem grande influência econômica para o nosso país, certo? O processo industrial no nosso país, ele se deu início lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, com a chegada da industrialização em nosso país. Como é que se deu esse processo aí? As primeiras economias, as primeiras
indústrias que chegaram em nosso território foram as indústrias têxteis, né? Indústrias de couro, de tecido. E aí, com a economia cafeeira também estava aí muito ligada em nosso país, porque a agricultura, a economia do café, ela é muito grande também no nosso país. Nós estamos em primeiro lugar mundial em exportação de café. E aí, o que ajudou nessa economia, nessa exportação, no grande avanço de café aí? A industrialização. A chegada da industrialização favoreceu só a economia? Não, favoreceu todo o espaço em geral, como por exemplo na construção de cidades, na construção de aeroportos, construção de estradas e outras vias também, além de favorecer o fornecimento de emprego para muitas pessoas. E esse fator fez também com que muitos imigrantes viessem para o nosso país. Japoneses, alemães, foram alguns dos imigrantes que vieram aí para o nosso país para trabalharem nas indústrias. E essas pessoas também ajudaram no crescimento do nosso país. Então vamos ver um pouquinho dessas características aí. O processo de industrialização no Brasil. Mercantilismo. Lembra que nós falamos bem no início das nossas aulas de geografia sobre o mercantilismo? O que foi o mercantilismo? O mercantilismo é uma forma de economia que fez com que os grandes navegadores europeus, vamos dizer assim, faziam para facilitar as suas mercadorias, a troca de mercadorias. Ou seja, eu vendo mais, compro menos. Eu vendo mais. Então eles colocavam estratégias econômicas para lucrar mais, né? Sem gastar muito. Então esse processo de mercantilismo, ele ainda tem muita influência nos nossos dias atuais, principalmente no processo econômico, financeiro aí do nosso país. Os tipos de indústria. Denomina-se indústria a atividade econômica do setor secundário. Então, tudo que está ligado aí ao setor secundário é o processo da transformação da matéria-prima. O setor terciário está ligado aqui ao comércio e aos serviços, né? Indústria, nós temos as indústrias de base ou de bens de produção, as indústrias de capital intermediária, as indústrias de bens finais e de consumo. As indústrias de base ou bens de produção é aquelas indústrias que fornecem, vamos dizer assim, eu tenho uma indústria, uma empresa de carros, mas eu preciso de parafuso, eu preciso de tinta, e aí eu vou ter as minhas indústrias de base de bens de produção, que é as indústrias que fornecem o meu parafuso, que fornece a minha tinta para outra indústria. As indústrias de bens de capital intermediário, que vai aí transformar. E as indústrias de bens finais e de consumo, que é a distribuição desses produtos. Então, cada indústria está ligada a um serviço, né? Nós temos aí várias indústrias, indústrias que fabricam parafuso, que fornecem para as outras indústrias, as indústrias que vai fabricar, fazer a montagem dos carros, as indústrias que vão distribuir esses carros. Então, cada indústria tem o seu setor, tem a sua parte, a sua função. Fatores de concentração industrial. A instalação de uma indústria em um determinado local depende da decisão de empresários que a administram. Eu não vou construir uma indústria de carros de corrida num local onde eu não tenho mais, onde não acontece corridas, onde eu não posso, eu vou próximo a uma área do setor rural, por exemplo, não tem como. Então a indústria, ela vai colocar a sua empresa em um local onde vai favorecer ela, né? Seja indústrias de roupa, indústrias de móveis. Então eles sempre vão colocar as suas indústrias
onde vão favorecer não só as pessoas, mas também a própria indústria. Então eles têm que pensar nessa questão aí, certo? A evolução da indústria aí no Brasil, processos de industrialização. Então lembra que eu falei para vocês no início da nossa aula que a industrialização ela chegou no nosso país aí para transformar muitas coisas. Então, a industrialização no início, eles precisavam de quê? Da mão de obra, precisavam de manutenção, existia a questão das guerras, né? das guerras das greves também, nas indústrias, e com o tempo isso foi se modificando ao longo do tempo. Aí nós temos as principais áreas industriais do nosso país. Centro-Sul lidera, né? Nós temos principalmente nessa área litorânea aqui, ó. Mas nas regiões Sudeste e no Sul são os maiores centros industriais. Por isso que a maioria das pessoas estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque é onde se concentram as maiores indústrias. Esse mapa tem no livro de vocês também, ok? Fontes de energia. As fontes de energia também geram muita economia aí, né? Aí a gente está falando num setor comercial também, no setor industrial. De acordo com a origem, as fontes de energia, elas são classificadas como renováveis, aquelas que a gente pode reutilizar, e não renováveis, aquelas onde a fonte dela, a escassez dela, não dura por muito tempo. Os tipos de energia eles são obtidos de diferentes fontes: hidráulica, da água, eólica, do vento, solar, do sol, e térmica, da queima de combustíveis fósseis. Além disso, nós temos também a energia térmica, que é o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, o etanol, extraído sobretudo da cana-de-açúcar, o carvão vegetal, energia elétrica e a energia nuclear. São os tipos de fontes de energia e geração de fontes de renda para muitas pessoas também, tanto no setor industrial como no setor comercial também, certo? Redes de transporte e comunicação no Brasil. Gente, como é que eu tenho que pensar em tudo, a questão da indústria, do comércio, sem falar de transporte, porque os transportes também ajudam na questão econômica do nosso país. As redes de transporte e comunicação são indispensáveis em nossa sociedade. Elas colocam produtos e consumidores em contato, circulam notícias e informações e facilitam as transformações financeiras pelo mundo. Então também tem grande importância aí relacionando a economia do nosso país. Aqui esse mapa também tem no livro de vocês, ok? Então essas aí as questões dos setores industrial e comercial. Vocês podem estar fazendo a leitura no livro de vocês com mais facilidade para o melhor entendimento, certo? Para casa, páginas 34 e 35 do livro de Geografia. Página 34 e 35 do livro de Geografia, certo? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.